Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal La Crochê. E hoje a gente vai fazer o passo a passo dessa bolsa aqui. Ela é aquela bolsa que o básico é chique. Por que eu falo isso? Porque ela não é difícil, ela é simples, os pontos são simples, mas os detalhes, o forro, o ponto bem alinhado, a alça estruturada fazem com que ela fique uma bolsa perfeita. Então, qualquer pessoa consegue fazer essa peça, não importa se você é iniciante ou se você não é. A parte de crochê é bem simples. Mas nesse vídeo eu também vou ensinar a parte do forro, para que você possa costurar e ter um forro bem bonito. Já vale lembrar que se você não tem máquina de costura, não tem problema. Eu nunca tive máquina de costura, sempre costurei tudo à mão. Para essa bolsa eu usei uma máquina para facilitar, para ser mais rápido para mim. Mas eu ensinei como que você pode fazer exatamente do mesmo jeito que tem essa bolsa aqui, a parte da costura. E você pode fazer a mesma coisa que eu fiz na máquina, mas fazer na mão. Costura simples, tá? Igual quando a gente faz, né, um botãozinho lá na roupa, tá? Então, a bolsa, ela é uma bolsa retangular, uma base retangular. Ela tem um ponto que é um ponto que deixa ela um pouco mais maleável, né? A gente consegue deixar ela não tão estruturada, que eu queria que ela fosse uma bolsa mais molinha. A alça dela ficou uma alça incrível, uma alça super firme. Geralmente a alça de crochê ela tende a ceder por causa do ponto, isso é bem comum de acontecer, mas eu fiz uma alça num ponto que fica bem estruturada. A alça aqui dessa parte também é bem firme. E o detalhe, o encanto dessa bolsa é a parte do tecido. Que dentro ela tem um forro, que até tem um bolso que eu ensinei como é que fazer. E na parte da frente ela tem esse detalhe aqui na alça com esses dois laços aqui na parte da frente. Que ficam assim um encanto da bolsa. Você pode fazer nas cores que você quiser, do jeito que você quiser. E pode ter mais acabamentos, como você pode ter também um tassel aqui do lado, que é aquele chaveirinho de pomponzinho. E você pode colocar um fechamento aqui. Eu quero colocar um botão imantado, ainda não coloquei. Ou colocar um zíper, ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Porque ela geralmente ela fica um pouquinho aberta, né? Porque a alça ela abre, daí a bolsa acaba abrindo. Mas se você colocar um botão imantado aqui, ó, fica perfeita a parte do fechamento, tá? E essa é a bolsa, então, que a gente vai aprender. Quais são os materiais necessários? Eu utilizei 1 metro por 1 metro de tecido. O meu tecido, ele é um tecido 100% algodão. Ele é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Mas ele é um forradinho desse jeito aqui, ó. É um tecido um pouco difícil pra trabalhar quando a gente faz peças de roupa. Ele tem que deixar molhado e tudo mais. Mas nesse caso aqui, como ela vai ser uma... ela é um tecido para uma bolsa, não tem problema, não precisa desse tratamento. Então, eu usei esse tecido 100% algodão, mas tem um forro que eu gosto muito de usar, que estrutura um pouco mais a bolsa, que é o tecido tricoline, que tem várias estampas e ele é um pouco mais durinho, então ele deixa mais firminho na parte de dentro. Mas você pode escolher o forro que você quiser. Para essa alça aqui, o tricoline também dá, e para essa parte aqui também dá. Só que não fica tão assim, voal, né? Meio que um voal isso aqui, tá? Então, eu usei 1 metro por 1 metro de tecido. A parte do quebra-cabeça ali, vocês vão entender certinho depois. E de fio de malha, eu utilizei 1,5 rolo de fio da M-Malha. A M-Malha tem esse rolo aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é pela metade, né? Mas ela tem Esses aqui são os rolos da M-Malha. São fio premium. Então, a qualidade é excelente. Tem 3 centímetros de espessura do início ao fim. Não tem emendas. Uma elasticidade, ó, perfeita para trabalhar. E quando a gente usa a agulha certa em qualquer tipo de fio, a gente consegue fazer com que a bolsa fique do jeito que a gente gostaria. Por isso que eu consegui, com o ponto que eu escolhi, com a agulha que eu vou mostrar pra vocês, deixar uma bolsa mais molenga e uma base mais estruturada. Fiz tudo isso com os fios da M-Malha. Se você tem o desejo de fazer parte, de comprar os fios da M-Malha, de se encantar com esse mundo do fio de malha premium, aqui embaixo eu vou deixar descrito o site. Você pode entrar direto lá, pode fazer a sua compra. Os fios são maravilhosos, tem mais de 30 cores, é maravilhoso. E do mercado é um dos melhores preços que tem, tá bom? E eu utilizei 1,5 rolo da cor doce de leite, que é essa cor aqui, ó, doce de leite. É um marrom mais clarinho, tá? Que eu acho que fica muito bacana, porque geralmente as nossas bolsas vão mais pra esse lado do couro, dessa cor, então eu gosto bastante disso aqui. Beleza? E a parte disso, né, o fio de costura, a agulha de costura e tesoura e agulha de crochê. Esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa bolsa. Mas antes de ir pro passo a passo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, que assim você sabe sempre quando eu tô ao vivo, porque toda segunda-feira a gente tem live aqui no canal, toda
todo mês eu quero colocar uma peça nova aqui pra vocês, e assim você vai saber quando eu coloco uma peça nova aqui dentro, quando você vai recebendo a notificação pra saber qual peça que foi, e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e todas as ideias que eu posto aqui no YouTube. Então não esqueça de ativar o sininho, de deixar o seu like, qualquer dúvida pode colocar nos comentários, e se você não é inscrito no canal ainda, é só se inscrever aqui embaixo. Para começar a nossa bolsa, a gente vai fazer um fundo também de fio de malha, a subida também, ela é toda de fio de malha e o detalhe dela vai ser o forro, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar esse fio, esse aqui já tá começado, mas eu vou ter que usar mais um, provavelmente, que é o fio da M-Malha. Pra mim, não tem fio melhor, pela qualidade, pela espessura ser sempre igual, não é um fio premium, mas porque essa bolsa, mesmo que a gente queira que ela seja um pouquinho mais molinha, a base eu vou conseguir ter estruturação por causa do fio, tá bom? Então, eu vou usar essa cor aqui, que é o Doce de Leite. Essa é uma cor muito bonita e ela é uma cor que, pra bolsa, fica neutra. Então, às vezes, pra combinar com roupa é mais fácil. E muita gente opta por bolsas mais neutras do que bem coloridas, tá? Vou começar, então, utilizando esse fio de malha. Ele tem 3 centímetros, tá? Quando a gente abre, aqui tem 3 centímetros. E eu vou começar com a agulha 9. Vou usar uma agulha um pouquinho menor, por causa que eu preciso de estruturação na base, tá bom? Então, vamos lá. Pra começar, eu vou pegar aqui o meu fio e eu faço sempre uma voltinha assim, que é o peixinho. Coloco a pontinha por cima, venho aqui de trás pra frente, ó. Pego o fio ali de trás e trago pra cá. Aqui eu dou altura, desse jeito. E aqui eu vou fazer uma quantidade de correntinhas, que é o tamanho pra minha base. Então, o que eu vou pensar? Eu vou fazer um tamanho aqui, exatamente o tamanho que eu quero. A minha base, né, antes da gente começar o crochê, ela vai ser retangular, tá? A gente vai fazer uma base bem retangular. Como é que a gente faz a quantidade de correntinhas? Porque a gente começa pelo centro, mas qual é a quantidade de correntinhas que eu vou colocar para chegar no tamanho da minha base? A gente faz uma conta matemática. Eu vou ver o tamanho que eu quero que seja esse tamanho e esse tamanho. Então, a minha, eu quero que aqui tenha mais ou menos uns 21 e aqui por 8, tá? Mais ou menos, tá? É tudo relativo. Como é que eu sei a quantidade de correntinhas que eu vou colocar aqui? Eu vou diminuir 21 de 8. Então, 21 menos 8 fica 13. E agora, eu sei que 13 é o centímetro, o tamanho que eu vou precisar ter de correntinhas. Um pouquinho menor porque ele acaba esticando, tá bom? Então, é assim que a gente sempre faz pra conseguir saber a quantidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né, a minha agulha tá aqui, vou pegar o meu fio e vou trazer aqui pelo meio. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui 10, só pra gente ver quanto que deu. Vou pegar a régua, ou uma trena, né, tanto faz. E vou ver quanto que deu aqui, ó. Ó, aqui deu 10 centímetros. Eu falei ali que tinha que ser 13, né? Vou fazer mais uma. Vou medir de novo. Deu 11 agora. Opa, aqui, ó. Deu 11 desde o nó. O que eu vou fazer? Se eu fizesse 13, ela ia aumentar, porque ela vai esticar depois. E ela estica bastante. Ela estica, assim, de 2 a 3 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com 11, que é um pouquinho menos. E a gente vai começar a usar com 11, tá? Então, 11 vai ser o número que eu sempre vou pensar na hora de fazer a nossa base, ok? Fiz 11, mas aqui eu vou começar e vou fazer mais um. Então, eu faço mais uma só pra virar, mas essa aqui não conta. Essa aqui, ela já tá aqui dentro, ó, desse ponto, tá? E eu vou vir agora no próximo. Vou vir aqui, vou trazer pra frente, vou dar altura e vou fechar. Uma, vou vir aqui na próxima, trazer pra frente, dar altura e fechar. A gente tá fazendo ponto baixo. Tem alguns segredos que a gente pode fazer aqui pra não ficar com esses buraquinhos aqui embaixo, que é, né, usar fio duplo pra não fazer isso. A gente pode fazer com uma agulha maior também na parte de baixo, depois subir com uma menor. São vários detalhes que a gente pode ir colocando pra aperfeiçoar a nossa peça, pra ela ficar cada vez mais perfeita. Mas como aqui é um vídeo do YouTube, e para não ficar muito extenso e muita informação, eu prefiro fazer algo um pouco mais simples, para que todas vocês possam aprender, pelo menos o básico aqui do crochê, tá?
Bom, eu vou sempre ajeitando, ó, pra ele ficando assim. Vou chegar até o final. E aqui você pode ir contando, tá? Tem que ter 11 desde o início até aqui. Ó, 11. Arruma, ajeita. E, ó, esse fio aqui, ele já é bem estruturado, ele fica bem em pezinho, tá vendo, ó? Por isso que eu gosto muito desse fio. Vou fazer aqui agora mais um ponto. Vou vir aqui, trazer pra frente, dar altura e fechar. Acabei cobrindo o nozinho aqui, tá? Fiz mais um no mesmo lugar. Mas você pode desmanchar o nozinho também, tanto faz. E mais uma vez no mesmo lugar. Tem que ser 3 pontos no último, tá? Então, a gente faz o ponto número 11 ali, depois coloca mais um e depois mais um. E ele fica assim. E agora eu vou continuar até chegar aqui no início de novo. Venho aqui, trago pra frente, dou altura, fecho. Aqui, trago pra frente, dou altura, fecho. Aqui também. Aqui, ó. Até chegar lá. Se ficar na dúvida, conta, tem que ter 11. E aqui embaixo é bem embaixo do outro ponto, ó. Sempre um embaixo do outro. Tem que cuidar pra não pular ponto, senão o quadrado não fica certo, o retângulo não fica certo. E aqui é o meu último ponto, vou colocar um aqui. E aqui eu tenho essa correntinha aqui, ó, que já é o ponto. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta mais um. Aqui é o 10, por isso que é bom contar. Então, vendo essa correntinha aqui, ó, essa aqui é a primeira. Eu vou vir bem aqui embaixo dela e vou colocar o número 11, né? Bom, daí ficou aqui e essa correntinha. E eu preciso mais um. Lembra que as quinas são 3? No mesmo lugar eu coloco mais um. Pronto, agora a gente tem aqui, né, todas as peças. E faltou fechar aqui em cima pra dar continuidade. Vou puxar aqui o meu fio. Vou vir nesse primeiro deitado que tá aqui. Vou levar essa laçada lá pra trás. Ó. E aqui fiquei com o meu ponto, meus 3 pontos da quina. A nossa base retangular, ela sempre vai seguir pelas quinas. Então, se você tem marcador aí, eu recomendo você marcar os 2 pontos da quina, ó. Esse aqui que eu acabei de fazer, esse aqui, esse e esse. Eu vou marcar e já volto. Marquei aqui, ó. Você pode marcar com marcadores, tá? Igual eu fiz, que é bem baratinho pra comprar. Mas também pode marcar com um próprio fio de malha de outra cor, faz um nozinho. Por que é bom marcar? Porque aqui é onde a gente vai fazer as quinas pra começar a subir o quadrado. E é importante a gente ter essa visão inicial. Eu vou fazer em ponto baixo, porque a bolsa toda vai ser em ponto baixo. Essa aqui é a diferença da bolsa. Mas aqui é bom a gente dar uma apertadinha um pouquinho com a agulha pra ela ficar um pouco mais forte, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro, já é o terceiro, né? Então, aqui eu vou precisar fazer uma quina também. Vou pegar o meu fio aqui, tá lá pra trás, né? Vou colocar a minha agulha bem aqui, ó, nessa parte, e vou colocar essa laçada aqui. Pego o fio de trás e trago pra frente. Aqui eu vou dar altura, dou altura, pego o fio e fecho. Aqui vou tirar a marcação, porque a gente vai fazer a quina. O que é a quina? A quina são 3 pontos nesse mesmo lugar. Então, nesses 4 lugares aqui, a gente faz para formar o quadrado de 90 graus. Eu gosto muito da quina, que é um ponto. Puxo um pouquinho, faço uma correntinha. E venho no mesmo lugar e faço mais uma. Dou altura e fecho. Como tá no começo, ela não fica bem marcada ainda, mas daqui a pouco ela vai marcar bem. E esse tracinho que tá aqui, que é a quina, né, a correntinha da quina, eu coloco a marcação. E agora eu vou fazendo um pontinho baixo, né, em cada pontinho aqui da fileira, até chegar no outro lado ali, na outra marcação. Então, eu vou continuar até chegar aqui. Pronto, eu cheguei aqui, né, o próximo ponto é o que tá com a marcação. Eu tiro a marcação e vou fazer o quê? A quina, que é um ponto baixo, dou altura, faço um ponto baixo, puxo um pouquinho a agulha, faço uma correntinha e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Ó, tá vendo? E daí coloco a marcação de novo bem na correntinha, né? Que é bem o centro. Porque são 3 pontos, né? O centro é a correntinha, então eu sempre vou fazer na correntinha. Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo, faço um ponto só.
E no terceiro, que é aqui, que é também a marcação, vou fazer a quina de novo. Coloco a agulha, trago pra frente, faço um ponto. Faço uma correntinha e um ponto no mesmo lugar. Aqui, ajeita, pego a minha marcação e coloco na correntinha. E aqui vou continuando até o final. Vou chegar na outra marcação e daí eu vou voltar. Cheguei aqui, vou tirar a minha marcação, coloco a agulha, trago pra frente, dou altura, fecho, faço uma correntinha no mesmo lugar, mais uma agulha. Fecho, ajeito, coloco a minha marcação na correntinha. E aqui tem mais um e eu fecho. Preste sempre atenção, tá? Na quantidade de pontos e tudo mais. E assim ficou a nossa base, ó, retangular. Deixa eu aumentar aqui. Ela tá assim por enquanto, não tá super marcada ainda, porque é só a primeira carreira. E aqui o que que eu tenho? Eu tenho um tamanho de 17 por 6. Provavelmente mais uma carreira eu vou chegar no meu 21 por 8. Talvez fique 20 por 8, alguma coisa assim. E daí se eu quiser fazer maior, porque eu acabei de ver que 21 parece ser pequeno, é só eu continuar e fazer mais uma carreira. Como que a gente faz pra finalizar a carreira e ir pra próxima? Nessa primeira aqui, ó, a gente percebeu que a correntinha ficou bem no fechamento. Não tem problema, tá? Eu tiro aqui minha marcação. A gente sempre faz esse fechamento, e como a gente vai botar forro, eu gosto de fazer esse fechamento que é o mais rápido, pra gente não perder tempo em fechamento perfeito. Porque o perfeito sempre requer um pouquinho mais de atenção. Eu venho bem na correntinha de trás pra frente. Pego essa laçada e levo pra lá. Aqui, ó. E nesse aqui do lado, não é a correntinha, porque a correntinha é esse aqui. Esse aqui do lado é o ponto que fica em cima do trio da quina, mas não é a correntinha. Por isso, nesse primeiro aqui, eu faço um ponto só. Então, por que eu falei isso, né? Porque nessa carreira que a gente fez antes, a gente tem 3 pontos. Os 2 da quina, do canto, vão ter ponto normal. Eu acabei de colocar um ponto normal aqui, nesse aqui eu vou botar um ponto normal. É só na correntinha, que é esse aqui, que eu vou fazer a próxima quina, que eu vou fazer agora. Vou vir aqui dentro da correntinha, trago pra frente, dou altura. E vou fazer aqui um ponto, ó. Um ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir no mesmo lugar pra fazer o terceiro ponto, que é a quina. Ó, aqui a gente ajeita, arruma, ó, já tá ficando mais pontudinho. E bota a marcação aqui na correntinha, que é onde a gente vai fazer se for subir mais uma carreira. Venho aqui no lado, ó, cuida pra não pular esse ponto, coloco a agulha, trago pra frente, dou altura e fecho. Ó, tão vendo? E é assim que a gente vai seguir por toda a carreira. Sempre colocando um pontinho em cada um. Quando eu chego na quina, vou colocar um ponto, uma correntinha, um ponto. Depois aqui tudo ponto sozinho, ó. Quando eu chego aqui na outra quina, um ponto, correntinha, um ponto. E assim eu vou fazendo em tudo, né? Aqui quando for fechar vai ficar mais fácil, porque não é na correntinha, a correntinha ficou do lado, ok? Eu vou fazer mais uma carreira aqui, vou completar essa carreira, vou ver quanto que ficou. E se eu quiser fazer um pouco maior, vou fazer mais uma carreira. E daí eu volto pra gente começar a subir. Quando a gente faz uma peça que ela precisa de uma quina pra ficar com 90 graus, tem várias formas de fazer. Mas se você acha que a sua quina não fica pontuda, quero te dar uma ideia pra você testar e ver se fica melhor. Quando chegar no pontinho da quina, você vai fazer, em vez de fazer 3 pontos baixos, você faz um ponto baixo, assim. Depois você vai fazer uma correntinha um pouquinho mais frouxinha, ó, um pouquinho pra ela dar a quebra. E vem no mesmo lugar e faz um ponto baixo um pouco mais apertadinho. Olha só. Faça esse teste. Faça o teste e escreve aqui embaixo pra mim, avisando se deu certo ou se não deu. A minha peça aqui, né, eu fiz mais uma carreira, ainda falta terminar, mas ela ficou 21 por 8, exatamente o tamanho que eu queria. Mas eu achei que ficou muito pequena. E como eu quero uma bolsa um pouquinho maior, eu vou fazer mais uma carreira, exatamente do mesmo jeito, tá? Em cada marcação aqui, vou colocar uma quina, e daí eu vou fazer com uma carreira a mais, pra ela ficar mais maiorzinha. Fiz mais uma carreira,
E agora a minha peça ficou com 24 por 11. Cresceu bastante desse lado, tá? 24 por 11. E achei que ficou um tamanho mais bacana pra fazer a bolsa. E agora a gente vai subir ela, tá? E essa parte aqui, que é a parte mais bonita, eu vou deixar ela pra fora da bolsa. E essa aqui vai ficar pra dentro, ok? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar aqui os marcadores, que agora a gente não precisa mais. E a gente vai fazer uma carreira de baixíssimos aqui, porque pra subir. Então, a gente vai ter uma quebra entre a base e a altura maior. Mesmo que a bolsa ficar num todo bem molenga, a gente vai ter essa quebra que vai ficar com que ela fique bem acabadinha, tá? Eu gosto de fazer desse jeito, que é assim, ó. Eu pego o fio e eu vou dar 5 voltas com o fio. Então, uma vez, ao redor assim, tá? 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou cortar. Pronto. Eu gosto de fazer assim, mas não quer dizer que você precisa fazer desse jeito. Eu gosto quando a gente corta, porque ela fica com um acabamento mais bonitinho, tá? Fica bem perfeito ali. Eu vou pegar agora essa laçada, eu fiz todos os pontos e vou puxar todo esse fio dessas 5 voltas que eu fiz pra cá. Essa, digamos, é a parte mais chatinha que tem de acabamentos. Ó, assim. E agora eu vou fazer o seguinte, se eu quero que essa parte aqui fique pra baixo da bolsa, eu preciso fazer com que o meu fio, ele fique pra esse lado que vai ficar pra baixo. Por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha agulha assim, ó, a parte bonita pra trás, né, ao contrário de como a gente faz o fechamento. Vou engatar e vou trazer aqui pra frente, todo esse fio de novo. Assim. E pra ficar um acabamento bem certinho ali, agora eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima, só na primeira laçadinha de trás. E vou trazer todo ele de novo pra cá. Pronto. Aqui do lado ficou um acabamento contínuo e o meu fiozinho tá pro lado bonito. Agora eu vou virar a peça e eu preciso trabalhar com esse lado aqui, ó, pra mim, que é o lado que vai ficar pra dentro. O meu fio, ele tá aqui, ó, nessa laçada. Eu venho na laçada do lado, aqui, pego o fio, trago pra cá, deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixo aqui não muito apertado, nem muito frouxo, venho no próximo, trago pra cá e fecho aqui, tá? Venho no próximo, trago pra cá e fecho aqui. Venho no próximo, trago pra cá e fecho. Assim. Tá vendo? A gente tá formando uma trança aqui. E nas quinas, quando a gente chega, a gente continua normal. Mas uma dica pra quina é fazer o ponto um pouco maior. Então, chegou na quina, ó, já solta a correntinha, faz uma correntinha mais frouxa, mais larga, pra ele fazer a quebra aqui também. E é só continuar assim, normal, ó. Tá vendo? Vai formando a quina. Vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto pra continuar. Dei a volta toda com baixíssimo, sobrou bem pouquinho do fio, ó. A gente tem que cuidar pra não faltar. Eu sempre gosto de ir olhando os fiozinhos que estão sobrando e vou cortando. Porque depois, pra fazer esses acabamentos, é bem ruim. Então, a gente tem que ir fazendo assim pra já ir cortando, tá? Aqui agora, o que eu fiz, né? Eu fiz essa base. No próximo ponto é onde tá saindo o meu primeiro aqui. Então, eu não faço mais pontos. Eu puxo todo esse fio pra cá. Assim. Pego essa parte aqui, ó, que é aqui, e trago pra frente. Viu? Peguei o próprio da linha aqui. E agora, eu vou pegar só esse pedacinho aqui pra levar esse pra cá. Assim, eu tenho o meu acabamento contínuo. E esse fiozinho, agora, eu pego ele e trago ele todo aqui pro lado de dentro. E aqui a gente vai usando ele junto no fio pra esconder, tá? Então, a nossa base, ela tá pronta. Ela ficou assim, ó. Tá? A parte de baixo vai ficar assim, com a subida, bem na parte da subida aqui certinho. Essa é a base. E agora, a gente vai começar a subir a nossa peça, ok?
E a peça, ela não é pra ficar totalmente estruturada na subida. Eu quero uma bolsa um pouco mais molinha, um pouco mais maleável, porque não é uma bolsa firme. Não, é uma bolsa gostosinha. E aí, pra isso, eu preciso fazer um ponto um pouco mais frouxo. E vou continuar com um ponto baixo, mas vou usar uma agulha maior. No caso, eu só tô com a minha 9 aqui mesmo, mas eu vou utilizar uma agulha 10 ou 12. Depois que eu pegar ela aqui, eu vou trocar, porque ela fica com o ponto maior. Mas aí temos que ter alguns cuidados. Se eu for usar a agulha maior, pode ser que a minha peça ela abaule, porque o ponto vai ficar maior. Então, você vai pular pontos. Você vai fazer a primeira carreira e vai ver como se comportou. Se você viu que ficou muito ponto, você vai pular. Desmancha a carreira e tira alguns pontinhos. Né? Dá pra tirar um pontinho de cada quina e pula mesmo. Simplesmente, em vez de fazer o ponto aqui, eu não vou pra cá, pula. Não tem problema que não aparece muito no acabamento aqui do lado, tá? E daí você vai fazer isso para que a sua peça fique bem bonita e bem acabada, subindo retinha. Mas pra gente poder ter uma peça maleável também, beleza? Deu pra entender, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto, eu sempre gosto de escolher mais perto da quina aqui, né? No caso, aqui do ladinho, assim, ó. Porque daí o fechamento fica aqui, mas como eu vou colocar o forro, nem vai aparecer. Mas eu sempre gosto de manter do ladinho. Vou pegar o meu fio. E olha outra coisa, a minha trança tem que ficar pra cima. Tá vendo a trança aqui, ó? É nessa trança que a gente vai pegar, tá? Não pegue nessa trança que tá aqui, ó, que aqui não é trança, tá? É aqui, ó, essa trança aqui. Aí você vai pegar o fio, vai trazer pra cá, vai dar altura e vai fechar o meu primeiro ponto. Venho no próximo, trago pra cá, dou altura e fecho. Venho no próximo, dou altura e fecho. E vou fazendo isso aqui em toda a minha carreira. Não tem segredo, tá? Eu não vou aplicar quinas aqui pra deixar pontudo, porque eu quero uma bolsa que ela fique mais solta, né? Se eu aplico muita tensão na quina pra ela ficar bem durinha, pode acontecer da minha bolsa não ficar molenga e sim ficar bem estruturada. Então, aqui na quina, ó, não tem problema, tá? Eu faço ela um pontinho por vez mesmo, pegando todas as laçadinhas aqui. Vou andar com esse fio por alguns pontos pra esconder e depois vou cortar ele. Vou fazer a carreira toda. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como que a gente continua a peça. Fiz a primeira carreira aqui da subida, ó, bem certinha. E analisando a minha peça, ela não abaulou, ela subiu bem retinha. Se a sua peça já começou a fazer assim, e os pontos eles estão assim, ó, aqui em cima, você precisa tirar ponto. Então, você vai desmanchar essa carreira, vai tirar um daqui, um daqui, um daqui e um daqui. Pulou ponto, aí continua depois tranquilo, tá? Não pule pontos no meio da carreira que aparece. E aí, ele ficou com esse detalhe aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou subir várias carreiras até o tamanho da bolsa que eu quero. E vai ser sempre a mesma coisa. E aqui nesse fechamento, cuidem para não se confundir, porque aqui a gente pode acabar comendo ponto, e aí a peça vai afunilando, ou se a gente aumentar, ela vai abrindo. Puxa bem aqui a laçada, venho nesse ponto aqui, ó, que tá deitado de trás pra frente, pego essa laçada aqui, engato e levo lá pra trás, ó, tá vendo? Assim. Onde que eu vou colocar a agulha agora? Aqui, ó, bem nessa laçada que foi lá pra trás. Vou colocar aqui, vou engatar na agulha, pego o fio aqui de trás e trago pra frente. Dou altura, me ajusto aqui, ó, dou altura e fecho, tá? Assim, ó, no próximo, e vou continuando desse jeito aqui em toda a minha carreira. Ó, o ponto baixo, atrás de ponto baixo. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, não sei quantas ainda, mas vou subir, né, algumas pro tamanho da bolsa toda que eu quero. E daí eu volto pra gente finalizar, fazer a alça e o forro. Bom, eu subi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras, ela tem que ficar bem retinha. Claro que ela tá deitada, né, então ela ficou um pouco mais molenguinha, igual eu falei, por causa do ponto baixo, que era a ideia do que eu queria mesmo. E a parte de baixo, ela ficou bem estruturada e bem retinha. Quanto que ficou as medidas, tá? Aqui embaixo, ó, contando a parte de baixo, ficou 23 por 12. 23 por 12. E essa medida aqui é a medida que a gente usa pro forro depois. Essa medida aqui e essa aqui, ó, que é a altura que ficou com 18 centímetros, tá? 18 centímetros. Agora, o que a gente faz? Aqui em cima, ó, no último pontinho, eu não vou fazer acabamento aqui, eu vou deixar assim, porque o que vai focar na bolsa, o que eu quero chamar a atenção, é o laço dela, que vai ser depois com a alça de tecido.
Então, eu não vou fazer um acabamento, eu não vou fazer nada que chame atenção aqui. Eu vou finalizar, eu simplesmente fiz todos os pontos e antes de eu fechar, eu cortei o fio. Eu vou puxar toda essa laçada aqui pra frente. Vou vir aqui como que eu fosse fazer o fechamento, ó, de trás pra frente. Pego o fio, levo pra lá. Aqui. E esse pedacinho aqui, eu pego só a parte de cima, levo lá pra trás. Esse aqui é o fechamento contínuo, né, que continua a trança. Esse trançadinho aqui, esse fio, eu gosto de colocar ele numa agulha de tapeceiro e eu vou passando aqui pelo meio de todas as partes aqui de alguns fios aleatórios. Depois, no final, eu corto, coloco um pinguinho de cola e colo. E aí, ele não vai soltar, vai ficar bem firme, tá? Esse aqui eu vou fazer depois porque eu sou um pouco alérgica ao cheiro da cola, então tem que fazer quando não estiver gravando. E assim ficou a parte de crochê. Tem a alça ainda que eu vou mostrar pra vocês, mas antes de fazer a alça, eu vou pra parte da costura. Como que é a parte que a gente vai costurar? Eu vou mostrar aqui a parte como que a gente costura, né? Você pode costurar à mão, né? Com os pontinhos, passando um pontinho por vez. Fica bom do mesmo jeito. Ou você pode costurar na costura. Eu costurei na costura, eu já fiz a peça, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu raciocinei isso, tá? Então, como é que a gente fez? Eu comprei um tecido, no meu caso, o tecido foi esse aqui, ó. É um algodão muito lindo, só que ele ficou meio... meio molenga, tá? Esse é o detalhe da peça, é um tecido um pouco molenga. Mas não tem problema nenhum ficar assim, já que a bolsa também é assim. Mas muitas vezes, pra forro, eu preciso usar um tecido um pouco mais firme pra dar um pouco mais de estrutura, tá? Mas no geral, esse foi o tecido que eu usei, eu decidi fazer branquinho. E eu achei que ele ficou muito lindo pro acabamento da parte da frente da peça, tá? Então, o que que eu fiz? Esse tecido eu comprei, acho que 1 metro, né, de tecido e foi suficiente, sobrou. As medidas da minha bolsa foi aquelas que eu falei pra vocês, né? 12, 18 e 23. Aquelas foram as medidas da minha bolsa. Mas você vai medir as suas, tá bom? Pra você fazer de acordo com a sua bolsa. Antes de ir para o forro da bolsa, eu vou cortar um tecido que é assim, ó. A gente corta ele bem de comprido. Eu cortei ele do tamanho do tecido que veio, que no caso foi 1,20 m, tá? Então, foi bem compridinho assim, ó, 1,20 m, fino e comprido, né? Por 10 centímetros, tá? Aqui, ó, era 10 centímetros e aqui era 1,20 m. Tá? Eu fiz isso aqui. Daí, o que que eu fiz? Esse tecido aqui que eu cortei bem fininho, vamos supor que seja esse aqui, né? Eu dobrei o tecido assim... Aí, ele ficou mais fino ainda e eu costurei bem rente aqui desse lado. Depois, eu desvirei e a gente fica com essa tira aqui, ó, que eu não desvirei ainda, tá vendo? Então, ele ficou bem fino e bem comprido. Aí, aqui o meu eu não cortei muito reto, então eu mantive a costura reta e depois eu vou arrumar aqui certinho. Eu ainda não desvirei, mas assim que eu finalizar, eu vou desvirar a minha peça, porque a gente vai passar a alça por dentro dela. Então, isso aqui é a alça. E a gente precisa de 2 partes dessa. Então, eu tenho aqui, né? A minha primeira parte, que ficou bem comprida, e a segunda parte, tá? Essa é a primeira parte da costura. Que se você não tá fazendo na máquina, você pode fazer à mão sem problema nenhum. A outra parte é a parte que a gente vai fazer no corpo da bolsa, dentro. Que é essa aqui, ó. Deixa eu só tirar o zoom aqui e mostrar pra vocês como é que ficou. Claro que eu tenho que fazer os acabamentos ainda bem certinho, né? Mas ela fica um saquinho, ó. Desse jeito, costurado. O bolso fica aqui dentro. Vou ensinar como que eu faço também. E ela fica o tamanho da bolsa bem certinho dentro, quadradinha, dessa forma, tá? Quando a gente faz um forro, a gente sempre costura pro lado pra fora, ó, tão vendo? Por isso que forro é fácil de fazer na máquina. Costuro pro lado de fora, porque essa parte aqui vai ficar por dentro. Então, ela já tá prontinha, digamos, eu não preciso nem desvirar, tá? E ela fica bem acabadinha. Como que eu faço essa parte? Primeiro, eu preciso ter a medida do fundo da bolsa, tá? No meu caso aqui, a medida do fundo da bolsa era 23 por 12, né? Aqui do lado tinha 12 e aqui eu tinha 23. Eu vou somar essa medida com a altura, que era 23. Aqui era 18 a altura, né? A altura era 18, tá? Então, eu tenho 12 da parte de baixo e mais 18 aqui, para um lado e para o outro. Aqui, 18, ok? Aqui, ó, então, de comprido, eu cortei um retângulo, que aqui tinha 50 centímetros e aqui 23,
Eu sempre cortei um pouquinho maior, tá? Então 23,5, 24, 51, porque é melhor a gente errar pra mais do que pra menos depois. É melhor que o forro fique maior pra ficar mais fofo do que ele fique muito pequeno e a bolsa pode arrebentar. Então é sempre bom fazer maior. Esse retângulo aqui a gente recorta e depois a gente vai costurar aqui do lado quadrados, que é um outro retângulo que a gente vai cortar. Que ele tem o tamanho de 12 por essa medida aqui, ó, que é 18. Tá? Então ficou 12 por 18 e desse lado aqui também, que é 12 por 18, tá? Então, o que eu recortei para fazer essa bolsa? Um retângulo de 50 por 23, dois retângulos de 18 por 12, dois compridos de 1,20 m por 10 centímetros, e se você quiser fazer o forro, o bolso, né, eu cortei um retângulozinho de 16 por 14, que foi o tamanho que ficou mais legal. Isso aqui é pro forro e pra alça. E tem um detalhe na parte da frente, que se você quiser colocar, você pode. Se você não quiser, não precisa colocar, tá? Eu vou mostrar com e vou mostrar sem. Que é também um retângulo, que ele tem as medidas de 33, mais ou menos, né? 32, por aí, por 11. E eu cortei assim, desse jeito, e depois eu fiz na mão um corte assim, ó. Tá? Eu cortei assim, daí pra ele ter esse triângulo. Pra ele ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Desse jeito aqui, ó. Porque isso aqui a gente vai amarrar na parte e vai ficar pra frente da bolsa. É um detalhe na bolsa, tá? Ficou assim. Só que daí pra fazer isso aqui, a gente precisa de 4 pedaços desse. São 4 pedaços. Porque eu vou costurar de um lado, depois eu vou desvirar, que eu já desvirei, pra ele ficar bem acabadinho. Então, eu preciso ter 4 desse aqui, tá? Que daí ele fica bonitinho nos dois lados. Como é um acabamento que vai ficar na frente, é importante que ele seja assim. E eu fiz 4 porque eu fiz 2. Vão ficar, né, os 2 de cada ladinho. Tá? E aí, o que a gente faz? Quando a gente vai começar a costurar, esse aqui a gente dobra igual eu ensinei, bem tranquilo. Essa parte aqui, eu vou colocar, né, esse quadradinho bem rente aqui, juntar, e vou costurar os dois juntando. Depois eu vou juntar essas duas partezinhas, depois essa parte com essa, e vou juntando. Então, aqui a gente já tem uma peça pré-pronta. Depois eu junto, antes de fazer a outra parte, eu coloco o bolso, né? Então, o bolso, o que eu fiz? Algumas dicas, né? O bolso, eu costurei aqui as lateraisinhas dele, ó. O bolso não ficou muito bom, tá? Eu tinha que fazer rápido, acabei errando uma parte lá, mas tudo bem. Eu peguei um quadradinho e eu dobrei e costurei, pra ele formar esse acabamento. E depois eu costurei só, né, nas 3 partes e aqui ele ficou aberto. Mas eu dobrei assim, ó, em toda ela pra ficar bem fechadinho, tá? E aí deu certo, ficou bem bonitinho. Depois eu passei a costura por cima da costura onde eu tinha passado antes. Acabou ficando, né, não bem em cima, aqui ficou do lado. Mas deu bem certinho, ficou bem legal. O bolso ficou, mas ele é opcional, você pode colocar ou pode não colocar. E depois de eu fazer toda essa parte aqui, eu peguei o meu forro, eu dobrei e eu fiz um acabamento aqui, ó. Tá? Eu fui dobrando a parte pra dentro, né, pra parte que vai ficar escondida, ó. Fui dobrando e fui passando a máquina aqui dentro. E aí ele ficou com esse acabamento aqui. E é esse acabamento aqui que a gente vai prender no crochê. Vai usar essa linha aqui como medida. E essa aqui é o nosso padrão pra gente ter, né, e deixar sempre bem retinho na hora de juntar com o crochê. Existe uma outra forma que você pode fazer, que é costurar aqui uma passa na Maria, que é um tecido, é uma fita, que ela tem como se fosse uns buraquinhos. E aí, o que a gente faz? A gente costura ela junto, e quando eu vou prendendo o crochê, eu faço a última carreira passando pelo meio dessa passa na Maria, fazendo ponto. Assim, eu não preciso ficar costurando na mão cada pontinho, que vai doer bastante, porque eu vou ter que fazer assim, tá? Então, é uma opção pra quem quiser fazer desse jeito. Mas eu vou costurar na mão, tá? E assim, então, ficou o forro. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar aqui, ó, a minha bolsa, né? Depois que eu costurar aqui, depois que eu prender esse aqui, eu vou colocar o meu forro aqui pra dentro. E eu vou escolher a parte da bolsa. A gente olha a bolsa e escolhe um lado pra ser a frente, que é uma parte mais bonita. Muitas vezes vai acabar sendo pelo fechamento, né? O fechamento ficou muito marcado, então deixa pra trás. Você vai escolher a parte mais bonita. Por que a gente já escolhe agora? Porque a parte mais bonita vai ficar oposta ao meu bolso. Porque quando eu for tirar foto da bolsa, eu vou pegar a parte bonita e o bolso junto, porque o bolso é um detalhe muito importante na bolsa. E aí eu vou escolher, então, né, um pouquinho qual que é a parte mais bonita e vou colocar. Eu sempre uso prendedores para deixar o forro bem preso e eu vou arrumando. Se por um acaso ele ficar maior,
No meu caso, ele ficou um pouquinho maior aqui. Eu vou deixar ele um pouquinho mais frouxo, tá? Eu vou prendendo, eu posso escolher, eu posso dobrar aqui, ó, por exemplo, ficou tudo isso aqui de maior, né? Eu posso dobrar assim, ó, não tem problema, tá? Porque isso aqui não fica muito à mostra. E eu vou costurar aqui. Como que eu costuro? Eu deixo uma distância, aqui eu não faço totalmente colado na parte de cima. Eu deixo uma pequena distância, até porque a gente vai colocar a alça depois ainda, tá? Então, eu escolho uma margem. Aí, eu vou pegar esses tracinhos aqui, ó, pra usar como uma margem pra mim. E eu vou pegar uma agulha com a linha de costura e eu vou passando, né? Aqui, ó, na parte da frente, bem em cima da costura, vou pegar o fio de malha e voltar pra cá. Depois, eu vou um pouquinho pra frente, vou passar e vou indo assim. Dessa forma, pra ele ficar preso aqui nessa parte. Dói, usem um dedal, que é bem melhor, tá? Mas vai ficar bem bacana. E aí, vai ficar com um forro assim. E eu vou voltar pra gente fazer a alça dela, depois com o forro pronto, né? E os demais acabamentos. Pra fazer a alça, a gente vai precisar de 2 alças pequenininhas pra fazer a voltinha, né? Que vai ficar assim em cima. E vamos precisar de uma dessa bem comprida, que daí vai a critério de cada um pra saber o tamanho que quer pra cada alça. As alças que são feitas somente em fio de malha, elas têm um problema de ceder. Então, com o tempo, ela cede um pouco. Mas eu vou ensinar pra vocês essa alça aqui, que ela é um pouco mais firme. Ela cede um pouco menos. Mas é claro que se eu usar na bolsa muito peso e tudo mais, ela vai acabar ficando cedida, não tem o que fazer, tá? Você pode colocar uma corrente pra segurar, pode colocar um outro fio um pouco mais seco. Tudo isso ajuda a manter um pouco mais firme. Mas eu vou ensinar essa aqui pra vocês, que eu achei que ficou maravilhosa. Comparado com outras que a gente vê por aí, ela tá bem firme, tá? Como é que a gente faz? Eu vou usar uma agulha menor. Então, aqui eu vou usar a agulha 9, que eu geralmente uso uma agulha maior pra fazer as bolsas, né? E eu vou deixar um pedaço que é pra prender ali. Então, eu deixo um pedaço aqui. E eu faço aquele nozinho, né? Eu faço um peixinho aqui, venho aqui de trás pra frente e trago pra cá, ó. E aqui eu puxo bem. Esse aqui é o nozinho inicial. Vou pegar agora o meu fio do rolo e vou trazer aqui pelo meio. Fazendo tudo bem apertado, tá? Porque quanto mais apertado eu faço, mais vai ficar firme a bolsa. Então, pode apertar, não tem medo, tá? E vou fazer aqui mais uma correntinha. Fiz uma e mais uma. Agora, eu vou vir no pontinho anterior, colocar a agulha, vir aqui de trás pra frente. Vou dar altura, ó. Fico com 2, pego o fio e fecho. Aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar e eu vou vir sempre nesse V que tá bem aonde tá saindo a minha laçada, ó. Só que de trás. Eu venho aqui, coloco a agulha, pego de trás pra frente, trago pra cá e fecho. Sempre apertando bastante. Fechei, vira. Venho nessa aqui de novo, ó, vindo aqui por trás. Pego o fio, trago pra frente. Aqui e fecho. Viro. Aqui. Fecho. Viro. E vou fazendo assim até o final. Até o tamanho que eu quiser, ó. E ele vai formando esse zigue-zague aqui na peça, tá? Vou fazendo o tamanho até chegar em 26 centímetros. Daí eu volto pra continuar. Cheguei no 26 centímetros. Eu vou deixar um pedaço do fio e vou cortar. Um pedaço assim, ó. E esse fio aqui eu puxo todo ele pra frente. Aqui e só puxo, né? Ele fica bem apertadinho. E assim ela já ficou bem firme, a gente pode ver, né? Se você fez com uma agulha bem apertada, ficou bem firminho. Só que agora o que eu vou fazer? Tanto faz o lado, tá? O início também. Vou pegar o fio de novo do rolo, né? E eu vou vir, ó, bem aqui no comecinho. Deixa eu dar um zoom. No comecinho. E aqui dentro a gente encontra buraquinhos, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, bem no comecinho. Colocar minha agulha no centro. Vou deixar um pedaço do fio aqui comprido antes de começar. Pego o fio e trago pra cá. Trago aqui pra frente. Agora, eu venho no próximo buraquinho. Deixo esse fiozinho pra cá, né? Pego do rolo, trago pra cá. E passo por dentro dessa laçada que tava na agulha, ó, fazendo um baixíssimo. Aqui. Agora, eu venho no próximo. Trago pra cá. Passo por aqui, bem apertado, tá? Ó. Vou pegando os buraquinhos que eu encontro aqui. Bem apertado. Porque daí, isso aqui faz com que
ela estruture mais a alça. Ó, tá vendo? Vão apertando, e daí ela vai ficando igualzinha essa aqui. Vou fazer até o final e daí eu volto. Fui fazendo aqui os baixíssimos até o final. E aí, antes de eu finalizar, eu corto aqui. Ai, cortei errado aqui. Cortei. E esse último eu vou puxar todo ele aqui pra frente também. Assim, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido, que é o que eu vou encapar a alça. Eu tenho que desvirar aqui ainda, né? Eu vou desvirar ele e eu vou passar toda essa alça aqui por dentro, bem devagarinho, né? E aí, ela vai preenchendo dessa forma aqui, ó, que eu já fiz com a outra. Olha só como ela fica bonita. A gente vai preenchendo e vai colocando, né, até aqui. No meu caso, a alça ficou 26 centímetros, que eu achei um tamanho bom, mas se você quiser fazer maior, pode fazer. E pra não ficar tão cheia, que eu achei que ficou cheia demais, eu cortei um pedacinho da alça no final fora. Um pedacinho aqui de 20 centímetros eu cortei fora. Então, se fizesse 1 metro só, já estaria suficiente, tá? E aí, deu certo, eu cortei. E eu fico com 2 fios aqui embaixo. Esses 2 fios eu vou prender na alça, na bolsa. O que eu fiz com a bolsa, ó? A bolsa, uma dica, né? Pra gente ter uma bolsa retinha, você vai deixar a bolsa ela bem solta. E não vai olhar pras laterais, nem pras pontas, nem nada. Você vai deixar ela solta e daí vai subir e vai amassar. E aqui é o meio dela. Não adianta eu querer forçar que ela fique mais pro lado, porque a parte reta tá lá, não. Porque se ela tá com tensão, ela vai finalizar com a tensão dessa forma. Então, eu fiz isso, e aí eu amassei bem as duas partes, aí eu coloquei os marcadores na forma onde eles se encontrassem. Contei, ficou 6 para um lado, 6 para o outro e um pontinho na ponta. Nos dois lados ficou assim. E aí, ficou bem centralizado. Então, eu vou prender a minha alça, depois de ter colocado essa parte aqui, nesse aqui que tá com o marcador, em todos eles. E como é que eu vou prender? Eu vou passar um fio aqui, ó, bem dentro, onde tá o marcador. E com o outro, eu vou fazer um nó. Bem forte mesmo. Pronto. Assim que eu vou prender a minha alça aqui. E aí, a gente vai abaixar ela o máximo possível pra ela esconder, né, esse detalhe do nó aqui. Só que se eu só prender aqui, ela vai ficar muito mole e pode ser que ela solte. Então, o que eu faço? Eu venho no próximo aqui do lado, na parte de dentro, e eu posso fazer um nó também. Mas, em vez de vir nesse daqui, ó, eu vou pegar esses 2 fios, depois que eu fizer bem apertado, eu vou passar com a agulha de tapeceiro aqui pelo meio, até chegar mais ou menos aqui, ó, nessa parte aqui de dentro. E aqui eu vou dar um nó. Por quê? Porque se eu faço muito aqui em cima, né, e deixo esse detalhe aqui, mesmo com o forro depois vai dar pra ver que tem uma linha. E eu não quero, então eu vou esconder essa linha passando pelo meio. Aqui embaixo eu vou fazer um nó bem firme e depois eu boto o forro. Então, é até melhor que a gente coloque o forro depois. Se caso você já colocou o forro antes, você pode ir colocando por dentro, não tem problema. E aí, aqui na parte da frente, você sai pra frente, faz o nó na parte onde passa os dois pelo mesmo buraquinho, faz um nó bem forte e coloca pra dentro de novo. E aí, corta o excesso, ele vai ficar bem firme também. Mas assim, já é suficiente, tá? Pra deixar a alça bem firminha. Eu vou fazer isso com esse lado aqui. E aí, o que a gente faz, né? Tem uma outra parte aqui, que é essa parte desse triângulo pra ficar na frente aqui, como se fosse um enfeite. Essa parte aqui, eu vou dar um nó ao redor aqui, ó, dessa parte. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou dar um nó aqui. Vou trazer aqui por dentro, né? Esse aqui por dentro, e vou dar um nó. E ele vai ficar só com o nó aqui, ó. Ele vai ficar com esse acabamento. Ai, vai ficar muito lindo. Eu nunca fiz ela ainda, tô fazendo junto com vocês. E ele tá ficando muito lindo. E aí, eu vou completar os dois aqui, eu vou deixar os dois juntinhos. E esse último detalhe aqui, ó, né? Eu vou pegar uma linha de costura e eu vou costurar na alça. Pra ela ficar bem firme e não soltar esse nó. Mas o acabamento aqui, ó, é só esse nó, tá? E eu vou fazer isso desse lado e desse lado aqui, ó, pra ficar com os dois na frente. Mas, se você quiser, pode fazer só um, pode fazer um de um lado e um do outro, fica a seu critério. Dá pra fazer nos 4 também, mas eu vou colocar nos 2 aqui. E vai ficar assim daí o acabamento dessa parte, tá? Pra fazer a alça comprida, eu vou fazer a mesma coisa, só que uma alça bem longa. Eu vou ir fazendo até o tamanho que eu quero. A partir de 1 metro é o tamanho da alça que a gente considera uma alça tiracolo. A partir de 1 metro. Eu vou fazer a minha aqui pra minha altura, que eu tenho 1,70, e eu vou contar mais ou menos quanto que eu vou colocar na minha, tá?
Mas aí na parte de prender, você pode colocar uma argola aqui do lado e prender isso aqui na argola. E daí dá pra prender também direto aqui se quiser. Eu acho que eu vou colocar uma argola, mas eu vou mostrar pra vocês certinho. Eu vou então fazer toda a bolsa e daí eu volto nos finais. E depois de costurado o forro, colocado a alça, amarrado a alça grande, a bolsa no final ela fica assim, igual eu mostrei pra vocês, com esses detalhes aqui na frente, com essa parte aqui da base, né, de retangular, a subida no ponto baixo, a alça aqui bem no cantinho, ó, ela ficou presa aqui, eu prendo, né, eu coloco a alça aqui, eu dou um nó por dentro, e aí o nozinho fica lá dentro, então ela fica bem firme aqui. Mas você pode colocar uma argola também, se você quiser. Até uma argola articulada que você pode colocar depois. E a minha alça, ela ficou no tamanho de 1 metro. Eu não queria muito comprida, porque um pouquinho ela acaba cedendo depois. Mas eu não gosto de bolsa muito comprida. Até a minha que eu uso, ela é bem baixinha, assim. Eu gosto de bolsa assim. Decidi fazer ela assim. E na hora que você for colocar a alça, cuide pra verificar se ela ficou bem retinha de um lado pro outro, porque ela tende a virar. E aqui ela tem meio que um lado de dentro e um lado de fora. E ela combinou muito com a bolsa, ficou muito legal. E assim ficou, né? Aqui os detalhes, a gente tem que cuidar com os fios. Eu percebi que tem uns fios aqui. Eu coloquei as duas partezinhas pra frente. Achei que ficou mais bonitinho do que se colocasse as duas, uma pra frente e uma pra trás. Ou só uma não, porque eu já tinha costurado e queria usar as duas. Deixei assim, vou colocar ainda um botão imantado pra fechar bem certinho. Coloquei a minha tag, mas você pode colocar a tag que você quiser, do jeito, mas coloque, tá? As pessoas, elas vão olhar a sua bolsa pela marca. E elas vão ver que talvez é algo seu, com o seu nome, alguma coisa assim, e já faz aí um merchan, né, um marketing para suas bolsas, para você vender, se caso você vender crochê. Bom, gente, então essa aqui é a nossa bolsa. Você pode fazer maior, pode fazer menor, do jeito que quiser, a ideia é a mesma. Mas se você fez essa bolsa, me mostra lá no Instagram. É só me marcar lá que eu recebo as notificações. Eu vou amar ver o resultado da bolsa que você fez, da cor que você escolheu e os detalhezinhos que ficou no final. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreva no canal, que esse ano tem muitos vídeos que estão por vir aqui. E não esquece de deixar o seu comentário do que você achou dessa aula. E se tiver alguma dúvida, pode colocar lá também. Espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau!